Bom, pessoal, vamos dar continuação à aula passada, tá? Exatamente de onde a gente parou. Aí sempre essa é a maldição, né? De quando eu começo a... Agora é o Will, dá vontade de... Podia não aceitar o Will, como é que ele usa duas pontas. Vamos lá. Vamos continuar onde a gente parou, tá? Na aula passada, só fazendo uma revisão, a gente falou da trajetória do Tycho Brahe, certo? Que era aquele grande cientista observador que catalogou vários dados dos planetas, tá? E das estrelas. A gente falou do seu pupilo, o Johannes Kepler, que eles se encontraram na cidade de Praga, né? O Tycho Brahe contratou o Kepler, né? Depois que o Tycho Brahe morreu, o Kepler veio a assumir todos os documentos do Tycho Brahe, e a partir dos documentos do Tycho Brahe, o Kepler começou a deduzir algumas coisas sobre a órbita dos planetas, certo? Nós vimos na última aula que o Kepler ele encontrou uma órbita bem ajustada para a órbita da Terra, né? Ele viu, vou até mostrar essa figura para vocês, que um círculo excêntrico se encaixava perfeitamente na órbita da Terra. O que é um círculo excêntrico? É um círculo onde o centro está um pouco afastado do lugar onde era para ser o centro, certo? Isso aí é chamado de círculo excêntrico, ok? Então, com os dados que o Kepler tinha, ele conseguiu fazer essa dedução, que a Terra era a órbita dela, né? Ou seja, a trajetória que a Terra faz em torno do Sol, era um círculo excêntrico, certo? Ou seja, onde o Sol, que é o centro, estaria um pouco afastado do lugar onde era para ser o centro, tá? Ótimo. Só que quando o Kepler foi analisar a órbita de Marte, ele viu que não daria para ajustar um círculo. Não daria para ajustar o círculo, mas sim uma elipse, certo? Então, o Kepler ele conseguiu determinar uma órbita para Marte, para o planeta Marte, certo? Só que, quando ele vai pegar e ajustar essa órbita para ver qual é a figura que essa órbita dá, ele tentou inicialmente ajustar com um círculo. Por quê? Porque a Terra era um círculo, certo? Então o Kepler vinha lá e desenhava lá nos pontinhos que ele tinha lá, e aí ele tentava ajustar com círculos de vários tamanhos, e ele não teve sucesso, certo? E ele não teve sucesso. Depois de várias tentativas, ele viu que não dava para ajustar com um círculo. Ele viu que não dava porque o erro era muito grande. O erro dos dados que ele tinha com o desenho da trajetória era muito grande, era uma diferença muito grande. Então, dessa forma, o Kepler ele abandonou a ideia de ajustar a órbita de Marte por um círculo, certo? Então ele abandonou essa ideia. E ele começou a ajustar a órbita com outra figura, não mais com um círculo, mas com uma figura oval. Não era mais um círculo redondinho, era uma figura oval. E quando ele começou a fazer esse ajuste com uma figura oval, rapidamente ele descobriu que os dados que o Tycho Brahe tinha catalogado sobre Marte dizia que a órbita de Marte não era um círculo, mas uma elipse, certo? Uma elipse. Então, o Kepler descobriu que a órbita de Marte não era um círculo, mas sim uma elipse, certo? Então, basicamente, essa aqui é a diferença entre um círculo e uma elipse, ok? O círculo, esse aqui é o círculo da órbita da Terra, tá? O círculo, ele é redondinho e tem um centro concêntrico, ou seja, o centro dele está exatamente no centro. No caso é o Sol. O Sol da Terra está um pouco afastado do centro, mas mesmo assim continua sendo um círculo. Para Marte não. Para Marte
o Kepler viu que a órbita seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Aqui está o centro, né? E aqui no meio. E existiriam dois pontos distantes igualmente do centro. Ou seja, aqui estaria o centro, né? Bem no meio aqui. E aqui estaria o Sol afastado do centro. E aí teria a órbita de Marte teria essa forma oval, ó. Perceba que comparado com o círculo, ela é mais achatada, né? Como se você tivesse imprensando aqui os limites superior e inferior dessa órbita. Então, Kepler, ele descobriu que a órbita de Marte era uma elipse. E aí depois, Kepler vai descobrir que a órbita de todos os planetas era uma elipse. Inclusive essa órbita da Terra, que ele dizia que era um círculo. Ele vai descobrir depois que é uma elipse também. Só que vai ser uma elipse com uma característica diferente, tá? E aí essa aqui vai ser chamado, na próxima aula a gente vai ver isso aqui vai ser chamado a primeira lei de Kepler, tá? A primeira lei de Kepler diz que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, certo? Mas antes da gente entrar na primeira lei de Kepler, nessa aula de hoje a gente vai tentar estudar as propriedades da elipse. A gente vai tentar entender o que é uma elipse, tá? Porque o círculo, eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado a gente já teve uma aula de trigonometria falando sobre círculos, certo? Então agora a gente vai tentar entender o que é uma elipse, quais são as características principais da elipse e para que a elipse serve, ok? Então esse é o objetivo da aula de hoje, certo? Então vamos lá. Eu vou sempre trabalhar com esses dois eixos, tá, pessoal? Isso aqui são chamados, eu já falei isso para vocês em alguma aula, mas vou repetir, são chamados eixos cartesianos, certo? São dois eixos que eles são ortogonais entre si, ou seja, eles formam 90 graus, ó. Aqui é um ângulo reto, ó, certo? E eles dividem o espaço bidimensional, em 4 regiões, ó. Primeira região, segunda região, terceira região e quarta região. Essas regiões são chamadas de quadrantes, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Mas isso não interessa muito, é só a título de curiosidade. Então, sempre que eu vou falar da elipse, eu vou colocar esses eixos para facilitar a visualização, tá? Então, tá aqui a minha elipse, certo? Eu coloquei ela bem no centro aqui desse meu sistema de eixos, tá? Então, ela está bem aqui centralizada. E aqui está a elipse. A elipse ela também vai ser dividida em 4 regiões, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Bem aqui no centro eu chamo isso aqui de origem do sistema, certo? A primeira característica principal da elipse é que ela tem 2 focos, tá? Ela tem 2 focos. Os focos são 2 pontos que eles são exatamente distantes da origem de um mesmo comprimento. Ou seja, se você pegar uma régua daqui até aqui, deixa eu pegar aqui meu pincel aqui, minha caneta. Se eu pegar uma régua daqui até aqui, eu vou ter aqui uma distância. Se eu pegar uma régua daqui até aqui, eu vou medir a mesma distância. Então, essa aqui é a primeira característica das elipses. As elipses têm 2 focos equidistantes do centro. Tem a mesma distância do centro, que dá origem, tá? Nessa representação, eu vou chamar os 2 focos sempre de F e F', certo? Então, aqui é o foco F e aqui é o foco F'. Beleza? Outra característica é o seguinte. A distância do centro até a borda horizontal, ó, do centro até a borda horizontal, eu chamo de A, tá? Esse A
significa semi-eixo maior, ou seja, a distância do centro até a borda eu chamo de A, e esse A significa semi-eixo maior. Perfeito? E a distância do centro até a borda vertical eu chamo de B, que é o semi-eixo menor. Então, na horizontal eu tenho o semi-eixo maior e na vertical eu tenho o semi-eixo menor. Então, essa distância, deixa eu botar aqui de outra cor aqui. Essa distância daqui, ó, até aqui é o A, e essa distância daqui até aqui é o B, certo? Para baixo também, ó, daqui aqui até embaixo é o B, e daqui até aqui é o A, certo? Então, tá aqui as propriedades da elipse, beleza? Pergunta, posso passar? Tá tudo ok? Pode, professor. Posso passar, né? Sim. Se a D'Angela tivesse aqui, ela já tava tirando print já da tela. Certo, então lá, dois focos que estão equidistantes do centro, o semi-eixo maior, tá? E o semi-eixo menor. Pessoal, se vocês mandarem mensagem no chat, eu não vou conseguir ver, tá? Então, se puderem ler a mensagem, eu agradeceria, ok? Ok, então se tá tudo bem para vocês, vamos passar adiante, tá? Agora que vai começar a brincadeira. Então a gente já sabe que a elipse tem dois focos. A distância do centro até a borda horizontal é chamada de semi-eixo maior. E a distância do centro até a borda vertical é chamado de semi-eixo menor. Ou seja, A, B, F e F'. Agora, se eu pegar um ponto na elipse e somar e fazer a soma das distâncias desse ponto até os dois focos, esse valor vai ser sempre constante. Eu vou sempre obter o mesmo valor. E esse valor vai ser igual a 2 vezes o tamanho do semi-eixo maior. Na figura, aqui minha elipse, o foco, a origem, tá? Na outra não botei, mas aqui eu coloco a origem, ó, que é exatamente esse ponto aqui entre os dois eixos. Se eu pegar um ponto na elipse, aqui, ó, na elipse, eu pegar um ponto, peguei um ponto qualquer. Eu pegar essa distância aqui, ó, do foco até o ponto, que eu vou chamar essa distância de FP traço, tá? FP traço, que é a distância do foco até o ponto. É chamado de FP traço. Distância, pessoal. Como é que a gente mede distância entre dois pontos? Eu traço uma reta entre eles. E o tamanho dessa reta vai ser a distância, certo? Então, se eu quiser medir a distância entre o ponto A e o ponto B, eu pego uma reta entre o ponto A e o ponto B. Eu traço a reta e o tamanho da reta vai ser a distância. E essa distância aqui, ó, eu chamo de FP barra ou FP traço, tá? Tanto faz. Se eu pegar essa distância aqui, ó, de F até P, que é um ponto na elipse, um ponto qualquer, tá? Mais tarde nós vamos ver que esse ponto aqui, na verdade, é um planeta, tá? Na verdade, esse ponto aqui depois a gente vai ver que é um planeta, e esse foco aqui a gente vai ver que é o Sol. Mas vamos com calma. Se eu pegar essa distância aqui e somar com essa outra distância, que eu vou chamar de F'P traço, ou F'P barra, se eu somar essa distância mais essa distância, eu vou ter sempre o valor de 2 vezes o semi-eixo. Ora, mas se daqui para cá, né? Acabei de mostrar para vocês. Se daqui para cá, ó, é A, e daqui para cá também é A, então 2 vezes A vai dar a distância daqui até aqui. Ou seja, para qualquer ponto, eu posso escolher qualquer ponto aqui, ó. Se eu pegar um ponto bem aqui, deixa eu escolher aqui. Se eu pegar um ponto bem aqui, ó, calcular a distância daqui para cá, calcular a distância daqui para cá, se o vídeo soubesse,
Se não tivesse mal de Parkinson. Daqui pra cá, ó. Se eu pegar essa distância, somar essa daqui com essa daqui, eu vou sempre obter esse tamanho. Daqui pra cá. Sempre. Para qualquer ponto que eu pegue na minha elipse. Sempre vai ter esse valor aqui, ó. 2 vezes o semi-eixo maior. Perfeito? Então deixa eu apagar aqui essas coisas aqui para não poluir muito o slide. Bom, mas esse ponto, se eu quiser colocar ele bem aqui, eu posso, certo? Se eu quiser colocar ele bem aqui nessa posição aqui, eu posso. Ok? E é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse ponto e colocar bem aqui nessa posição. Perceba que esse ponto bem aqui, ele fica interessante por um motivo. Quem aí estava na minha aula de trigonometria, onde eu expliquei Teorema de Pitágoras, seno, cosseno, tangente. Alguém lembra dessa aula? Foi nesse ano já. Lembro, pessoal. Acho que foi o que é. Isso, foi uma aula que a gente fez muito exercício, a gente bateu cabeça. Então, essa aula eu fiz justamente para chegar nesse ponto aqui, ó. Isso aqui, minha gente, isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. E isso aqui também é um triângulo retângulo. Ó, o ângulo reto aqui, ó. Ó, o ângulo reto aqui, ó. Se esse bicho é um triângulo retângulo, então vale o Teorema de Pitágoras, certo? Então vale o Teorema de Pitágoras. E aí a gente vai agora descobrir outra propriedade da elipse. Então a gente já sabe 3 propriedades. Quais são elas? Alguém lembra? Slide passado, tá agora. Vamos lá. Ligue o microfone. Vamos lá. Interação com o professor. 3 propriedades. É o foco e o foco linha. O foco. O semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Perfeito. A é o semi-eixo maior. B é o semi-eixo menor. Ah, é verdade. F e F' são os focos. Perfeito, perfeito. Agora presta atenção no seguinte. Se eu colocar esse ponto bem aqui, vocês concordam comigo que essa distância daqui para cá, ela vai ser a mesma daqui para cá? Uhum. Ora, Sim. Não é? Dá para ver isso, porque aqui, ó, daqui para cá é igual, daqui para cá é igual. Perfeito. Daqui para cá é a mesma distância. Então, se aqui é igual e aqui é igual, então essa distância aqui, ela tem que ser igual a essa. Perfeito? Uhum. E aí, eu posso chamar FP barra e F'P barra de A. Porque eu sempre... acabei de aprender. Se eu somar essas duas distâncias, vai dar 2A. Certo? Então, se o ponto estiver exatamente aqui na borda superior vertical, eu posso dar o nome de FP de A e F'P' de A. Porque se eu somar os dois, vai dar 2A. Então eu posso, nessa situação, quando o ponto está exatamente aqui e somente aqui, ou aqui embaixo, tá? Tanto faz, é porque eu botei ela em cima para ficar mais bonitinho. Mas, ó, se o ponto estiver aqui ou aqui, eu posso trocar o FP barra e o F'P barra por A. Porque aí isso aqui vai ser A, isso aqui vai ser A. Por essa propriedade que eu acabei de aprender, a soma da distância tem que dar 2A. Se aqui é A e aqui é A mais A vai dar 2A. Então isso aqui respeita. Então eu posso fazer essa troca. Chamar isso aqui de A e isso aqui de A. Nessa situação. Somente nessa. Para respeitar essa propriedade. Perfeito? Para respeitar essa propriedade. Então, quando você tiver a distância do ponto P até F
e do ponto P até F', esse tamanho aqui, ó, em azul, ele vai ser exatamente o tamanho do semi-eixo. Daqui pra cá. O tamanho do semi-eixo. Ele vai ser exatamente. Olha que coisa linda. Coisa bonita, né? Pois bem, acabei de falar pra Professor, você. você pode repetir porque passou o carro do açaí aqui na frente. Da onde? Da parte que você falou da linha que pintou de amarelo. Como é? Que falou que é igual a metade do 2A. Ah, não, beleza. Ah, entendi. Eu tava falando o seguinte, ó. Se eu tiver essa situação aqui, ó, onde eu tenho um ponto em cima da borda superior, vertical, que é aqui, ó, e eu traçar a distância daqui para cá, F até o ponto, essa distância vai ser exatamente o valor do semi-eixo, do A, que é o semi-eixo, ó, daqui para cá, né? Que a gente acabou de ver. O A que é o valor do semi-eixo, que é a distância daqui até aqui. Então essa linha aqui em azul, ela é exatamente daqui para cá, ó. Daqui para cá. Essa linha aqui em azul, ela é exatamente daqui para cá. Se o ponto tiver aqui. Beleza? Entendi. Se o ponto tiver aí. E essa aqui, essa linha azul, ela vai ser a distância daqui até aqui. Perfeito? Justamente para dar o 2A. Justamente para dar o 2A. Certo? Voltando bem aqui na figura passada, quando o ponto estava naquele lugar. Ó. Nesse caso aqui, ó, aqui eu não posso chamar de A, porque, né, dá para perceber, ó, esse tamanho aqui é maior que esse, né? Então eu não posso chamar esse cara de A, porque se eu chamar ele de A, eu teria que chamar esse cara de A, mas não é igual aos dois. Então eu só chamo esse cara de FP e F'P, beleza? Só que sempre vai ser o seguinte, ó, esse tamanho aqui azul, ele sempre vai ser daqui. Vamos supor que daqui até aqui, ó, ele passa um pouco. E esse outro azul, ele complementa. Para sempre dar essa mesma distância. Certo? Deixa eu até colocar de outra cor aqui, ó. Vou botar aqui de... Pronto, ó. É como se esse azul, se eu deitasse ele e colocasse aqui. E esse outro azul aqui, colocasse aqui. Nesse caso aqui, esse lado aqui, o FP... ele é maior que o F'P, então é por isso que ele toma mais espaço aqui, ó. Certo? Só que no caso, se eu mover esse ponto para cá, aí eu vou ter a situação que eu estou descrevendo. Vou voltar. Que aí eu vou ter a situação que eu estou descrevendo, que esses dois tamanhos eles vão ter exatamente o valor de A. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Assim, tem muita coisa que é rápido, tá? Que eu vou explicar de forma rápida, mas pode ser que você não entenda. E aí você tem toda a liberdade de mandar eu voltar, beleza? Porque se você não entender... Eu não entendi, mas eu compreendi. Você não entendeu nada? Foi. Tá, você não entendeu nada a partir da onde? Tem que ter algum ponto que você entendeu. Esse é Mas eu pensei que você tava falando. Ó, vamos lá. Você entendeu essa parte aqui? Onde eu disse... Entendi. Tá, ótimo. É daqui, então, se você tem que entender daqui. Ó, deixa eu só apagar aqui. Pronto, você entendeu isso aqui, entendeu? Deixa eu até... Ó, F, né? Ó, F e F' são os focos, são dois pontos. E a distância daqui pra cá, ó, são iguais. Daqui pra cá é igual daqui pra cá. Então são os focos. Essa distância do centro até a borda, eu chamo de semi-eixo maior. E a distância daqui até a borda, eu chamo de semi-eixo menor. Ótimo, entendeu essa parte? Vamos agora passar. Primeira propriedade importante é essa aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui a borracha. São várias propriedades, né? Tem várias propriedades. A gente vai ver 3 hoje. A primeira propriedade é o seguinte, ó. Eu joguei para vocês. Se eu pego um ponto P na minha curva, eu pego um ponto aqui, ó. Coloco um ponto P na minha curva. E se eu somar a distância desse ponto até os dois focos,
eu vou sempre obter o valor 2A. Então, sempre. Então, deixa eu colocar o slide, ó. Aqui tá os dois focos, beleza? Acabamos de descobrir 2 focos. E eu tenho um ponto P aqui. Se eu somar essa distância é essa aqui, ó, exatamente o tamanho dessa reta aqui, ó. Se eu pegar e somar o tamanho dessa reta em azul, eu dei um nome para essa reta, tá? Só para não ficar sem nome. É sempre bom a gente dar nome para as coisas. Se eu somar esse tamanho aqui com esse tamanho, eu vou sempre ter o tamanho 2 vezes A. Ou seja, eu vou ter sempre esse tamanho aqui, ó. Se eu somar a reta azul mais a reta azul, os tamanhos dela, né? Eu vou sempre obter esse tamanho. Beleza? É como se fosse o seguinte, ó. Vamos supor, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos supor que o valor de A, que o meu valor de A, ele seja 50, tá? 50. Perfeito? 50. Então o que acontece é o seguinte, ó. Se eu calcular o valor de FP, então calculei o valor de FP, ó, tá? Calculei o valor de FP. Deu 25. Quanto é que vai ser o valor de F' P? Quanto é? Pensando. Ó, o meu A é 50. O meu FP é 25. O F'P vai ser quanto? Vai ser 75. Ah, tá. Por quê, professor? Porque se eu somar os dois, tem que dar 2 vezes o valor de A. Mas quanto é que é o valor de A? 50. 2 vezes 50? 100. Perfeito. É só isso. Essa regra está dizendo isso. Só. Professor, Oi. na hora que você estava explicando, passou um carro aqui vendendo rede. Vendendo rede, é açaí, rede, é bom assim. Rede de Timbira, né? É bom rede de Timbira. Tô fazendo um pouquinho para entender. Sim, vamos lá. Conseguiu pegar essa parte ou não? Ou quer que eu volte? Essa parte aqui Ah, é igual. que eu acabei de falar, ó. Novamente, essa primeira regra. Olha, é muito bom. Vocês têm que entender essa regra, tá, gente? É essencial que vocês entendam ela. Então, ó. Novamente aqui, tá? Essa regra que eu estou explicando, ó. Se eu pegar a distância de F até P, que é o FP, e somar com a distância de F' até P, que é o F'P, sempre vou ter que ter o valor 2A. Sempre vai dar o valor 2A. Qual é o valor 2A? É 2 vezes o tamanho do semi-eixo maior, que é a distância daqui do centro até esse ponto, ó, esse tamanho daqui, ó. É 2 vezes esse tamanho. Perfeito. E aí eu estava dando um exemplo numérico, ó. Vou dar outro exemplo. Caneta. Se eu pegar o valor de A, tá? Presta atenção. E eu calculei o valor de A, tá? E deu 10. Beleza? Então o valor de A deu 10. Calculei o valor de A, deu 10. Eu peguei e medi, ó, daqui pra cá. Esse tamanho daqui pra cá. Deu 15, tá? Deu 15. Peguei minha régua, medi. Daqui pra cá deu 15. Deu 15. A pergunta é, qual tem que ser o valor que eu vou medir daqui pra cá? Que é o F'P. Qual é o valor? Lembrando que ele tem que respeitar essa regra aqui, ó. Então, de cabeça, você já tem que saber. Quanto é que tem que dar esse valor aqui? 5. 5. Professor, por que 5? Ora, se eu somar o FP mais o F'P, tem que dar 2 vezes o A. Então, quanto é que é o A? O A é 20, não é? O 2 vezes o A, né, no caso, o A é 10. 2 vezes o A é 20.
Então, se eu somar o FP com F'P, tem que dar 20. Basicamente é isso. Professor, por que não pode ser bem aqui 10? Por que não pode ser 10, professor? Porque se eu somar os dois, vai dar quanto? Vai dar 20? Não vai dar 20, né? Vai dar 25. 25. Acho que eu entendi. E 25 não é igual a 20. Mas, professor, por que tem que dar 20? Porque tem que dar 2 vezes A. Se o A é 10, 2 vezes A é 20. 20. Que é isso aqui. Ó. Vou explicar. Basicamente é isso. A regra é essa. A regra quer dizer o seguinte, pessoal. Essa regra aí, na verdade, quer dizer o seguinte. Que essas distâncias, elas são sempre limitadas. Se uma cresce, a outra sempre diminui. Para que elas deem o mesmo valor sempre, quando somado. Por exemplo, ó, se por acaso eu pego e diminuo aqui de 15 para 10, essa aqui, ela tem que aumentar. Se essa diminui, essa tem que aumentar. Para sempre respeitar essa regra. Então, quando uma distância aumenta, a outra sempre diminui. Para compensar, né? Para compensar. Então, uma aumentou tanto, a outra vai diminuir o mesmo tanto. Essa aqui aumentou 2, essa diminui 2. Porque quando somar tem que dar o mesmo resultado sempre. Perfeito. Quem é que tava com dúvida mesmo? Quem é que eu não consigo distinguir a voz? Era a minha da rede? Sou eu. Eu quem? Eu quem, mulher? Sou eu. Hã? Letícia, sou a Letícia. Ah, Letícia, tá bom. É que eu não decorava a voz de ninguém, não. Beleza, Letícia. Deu pra entender a brincadeira? E olha que só foi a primeira equação, viu? Deus. Deu, né? Certo. Perfeito. Eu posso passar um exercício agora pra você faz? E aí? Tem que fazer, né? Vamos lá. Um jeito. Exercício aí pra Letícia fazer. Os outros também podem fazer, mas eu quero ver a resposta da Letícia porque ela tava com dúvida. Ó, Letícia, vamos lá, ó. Calculei o valor de A, Letícia. Calculei o valor de A. Tava aqui em casa e calculei o valor de A. Lembrando que o A é daqui pra cá, tá? É o semi-eixo daqui, ó, até aqui. Certo? Calculei o valor de A, Letícia, e deu 5. Certo? Deu 5. Aí peguei e calculei o valor de FP do F até o P. Do F até o P. Deu 4. Eu te pergunto, qual é o valor do F'P? Vamos lá. Letícia respondendo. Os outros também podem Quer fazer. saber o valor dos dois, né? Hã? Quer saber o valor dos dois, FP ou só do um? Não, eu já tenho o valor do primeiro, ó. Que deu Ah, 4. sim, então quer saber o total, né? Eu só quero saber quem é, ó. Eu sei o valor do A. E eu sei o valor desse cara aqui, ó. Eu quero saber quanto é que tem que ser o F'P. Ó, o valor do E é 5, o valor do FP é 4. Quanto é que tem que ser o F'P? Deixa eu ver. Vamos lá. Sem pressão, não se preocupe não. Eu tenho que deixar vocês zero bala nesse assunto. Porque só vai piorando. Então se não aprender aqui, quando chegar lá na frente vira tipo uma bola de neve. No caso, eu vou diminuir, é? Não, ó, tu vai pensar o seguinte, ó. Olha como é que tu vai pensar, ó. Se eu pegar o FP e somar com F' P, tem que dar quanto? Se o meu A é 5, quanto é que tem que dar essa soma aqui? Se o meu A é 5. Deixa eu ver.
Olhando para a fórmula aqui, ó. Deixa eu limpar aqui a fórmula. Olhando para a fórmula aqui, ó. Tá, eu vou chutar, eu não sei se tá certo. Ah, 8, talvez? deu quanto? 8? 8. Não é 8. Presta atenção aqui, ó. Olha, não, olha pro slide. Foca aqui, ó. Eu calculei meu A, achei que meu A é 5, beleza? Pela minha fórmula, se eu somar o FP com F'P, tem que dar 2 vezes A. Mas quem é A? Quem é A? Ai, meu Deus. A é 5, mulher. Olha, de novo. Calma aí, eu acho que é por causa que tá muito... Ó, vou de novo. Eu gosto é assim. Não, não começa a rir não, que eu vou começar a chorar. Ó, vamos lá. Isso aqui é só aplicação de fórmula, beleza? É só matemática. Eu acho que você não tá entendendo, é o princípio. Ó, novamente. Vamos de novo. Recapitula, certo? Peguei e calculei o valor do A. Deu 5, certo? 5. Então já sei o seguinte, ó. Se eu for usar essa fórmula bem aqui, eu sei que se eu somar o FP mais o F' P, tem que dar quanto? Qual é o resultado? Sendo que o meu A é 5. Tem que dar 2 vezes o A. Quanto é que é o A? 5. 2 vezes A dá quanto? Ah, 2 vezes A, né? 2 vezes A dá quanto? 10. Dá 10. Perfeito? Então, ó... É isso? Não, calma aí. Deu 10, né? Ok. Massa. Agora eu faço o seguinte, ó. Eu peguei e achei o valor do FP, tá? Fiz aqui a minha medição. E eu achei que o meu FP deu 4. Então aqui deu 4, ó. A pergunta é, qual é o valor do F'P? Qual é o valor do F'P? Se o meu FP é 4, se eu somar com o F'P tem que dar 10, qual é o valor do F'P? 6? 6. Cara, Basicamente é isso. Certo? fazer até Se, print. ó, se o FP for 5, qual é o valor do F'P? Se o FP for 5. Eu tô tentando me lembrar da regrinha. Ó, novamente. Se aqui for 5 agora, ó. Quanto é que vale o F'P? 5. Se o meu FP for 9, se for 9, quanto é que é o meu F'P? Entendeu agora? Ah, entendi. É isso, era só isso, tá? É porque às vezes você vê a fórmula e pensa, meu Deus do céu, é o Satanás, é o demônio. Não, gente, calma. Tem que saber interpretar o negócio. Ok. Era isso que eu tava tentando explicar, certo? Massa, perfeito. Só que existe uma posição onde o meu FP e o meu F'P, eles são iguais. Então existe uma posição onde esse cara e esse cara são iguais. Que é justamente quando eu pegar o meu ponto e colocar ele bem aqui, ó. Então quando eu colocar meu ponto bem aqui, o meu FP e o meu F'P, eles vão ser iguais. Eles vão ter o mesmo valor. Beleza? Eles vão ter o mesmo valor. É outra regra? Hã? É outra regrinha?
Isso. Não, não é outra regrinha. Na verdade é a continuação da outra regra, da regra passada. Se eu pegar meu ponto e mover meu ponto pra cá agora, ó, ele tá bem aqui, né? Se eu mover meu ponto pra cá agora, ó, o FP e o F'P eles vão ser iguais, eles vão ter o mesmo valor. E esse valor vai ser exatamente o valor de A. Agora aqui é outra regrinha. Ó. E aqui é outra regra, certo? Deixa eu até grifar ela aqui. Nessa situação aqui, o FP e o F'P eles vão ter o mesmo valor. Perfeito? O mesmo valor. E aí, se eles têm o mesmo valor, então, quer dizer que respeita a regra, né? Porque se aqui for A e aqui for A, dá quanto? 2A. Que era justamente o que a regra passada falava, né? Então tá de acordo. Perfeito. Basicamente é só isso. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, o FP e o F'P são iguais. Perfeito? Então eu posso até substituir o FP e o F'P por A. Então aqui vai ser A e aqui vai ser A. Tá? Porque eles são iguais mesmo, então eu posso fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou agora brincar com esses triângulos aí. Certo? Então eu vou até botar minha figura pra cá e a gente vai agora trabalhar outro ó. Foca agora no que eu vou fazer. Mudei a chavinha, tá? Ó. Eu tô bem aqui, né? Aqui é A, aqui é A. Por quê? Porque o ponto tá bem aqui, exatamente aqui centralizado. E aí quando o ponto está centralizado, para respeitar essa regra aqui que a gente acabou de ver que ela tem que funcionar, aqui tem que ser A, aqui tem que ser A. Ótimo! Agora eu vou descobrir outra distância. Até agora eu só sei quem é o A, o B e os F, né? F e F'. Eu só sei esses caras. Vou descobrir mais outra distância agora. Presta atenção. Vou mover minha figura para cá. Tirei aqui esse Já é a segunda regra? Agora é a segunda regra, tá? Aqui. Olha aí, ó. Lembra que aqui era o B? Lembra? Lá da primeira slide, ó. Daqui para cá era o B, né? Daqui até aqui. Né? Professor, você pode repetir porque a mãe passou gritando aqui. Quando não é o açaí, a tua mãe tá vendo o açaí, é? Não, é porque ela passou aqui gritando. Não, só tô mudando a regra agora, ó. Vamos lá, eu vou descobrir outra distância agora, certo? Já sei qual é o A, quem é B, quem é o A, quem é o B, quem é o F, quem é o F'. Já sei quem é esses caras. Vou agora atrás de outra distância, certo? Ó. A gente sabe o seguinte, lá do primeiro slide, a gente sabe que o B é esse cara aqui, né? Daqui pra cá, né? Beleza? Lembro ainda, né? O B, né? Aqui era o A, ó. Daqui pra cá era o A, daqui pra cá era o B, certo? Daqui até aqui, né? Aqui era o B. E aqui era o A. Então, aqui tá o B, certo? Ok. O que eu quero fazer é o seguinte, ó. Olha só que eu vou construir agora. Se aqui é o A, aqui é o B, eu vou querer saber quem é esse camarada bem aqui, ó. O C. Quem é o C, Vitor? O C é a distância da origem até o foco. É outra distância. O A é o semi-eixo maior. O B, semi-eixo menor. Agora o C é a distância da origem até o foco. Tá? Como é que eu faço, pelo amor de Deus, para me descobrir quem é o C? Teorema de Pitágoras. A gente já viu isso. Quem não viu a nossa aula de trigonometria, veja, aula super importante. Triângulo retângulo, olha, triângulo retângulo, hipotenusa, cateto, cateto. Teorema de Pitágoras fala o seguinte, que se você pegar a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Professor, você tirou isso aqui da onde, hein? Não foi eu que tirei. Isso aqui é um teorema, tá? Teorema de Pitágoras. Culpem o Pitágoras. Ele que descobriu.
Então, por Teorema de Pitágoras, eu posso descobrir quem é o C. Porque eu já sei quem é o A e já sei quem é o B. O A é o semi-eixo maior. O B é o semi-eixo menor. E o C? O C é o seguinte, ó. Eu vou tentar isolar o C, tá? Aqui está uma equação, ó. Eu vou tentar deixar o C de um lado da equação, sozinho. Primeira coisa que eu faço é o seguinte, ó. O B está somando. Eu vou passar o B subtraindo. Pá, tá aqui. Tava somando, passei para o outro lado, subtraindo. Tá vendo esse quadrado aqui? Eu vou passar esse quadrado aqui na forma de raiz para o outro lado. Certo? Ó, tá aqui o quadrado. Eu vou passar ele na forma de raiz para o outro lado, ó. P, tá aí. Tá aqui o C. Tá aqui o C. O C é a raiz quadrada da subtração entre o quadrado do semi-eixo maior e o quadrado do semi-eixo menor. Ó, tatuar no corpo, hein? O C é a raiz quadrada da diferença entre o quadrado do semi-eixo maior e o quadrado do semi-eixo menor. Frase para você falar para namorada, pro namorado, pro crush. Você fala um negócio desse pro crush, rapaz, se ele não quiser casar contigo na mesma hora, não é porque ele não entende. Mas se chegasse uma pessoa e falar assim, olha, sabe quem é o C? O C, não é você, é o C. O C, ó, é a raiz quadrada da diferença do quadrado do semi-eixo maior e o quadrado do semi-eixo menor. Olha que cor linda. Certo? Mas a resposta é o C que você tá falando. O C é isso. O C, esse tamanho aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Tem esse tamanho daqui pra cá? É tu pegar a raiz quadrada desse tamanho aqui ao quadrado e subtrair com isso. Quando a gente for resolver... Oi. Assim, né? Eu não sei se pode, mas tipo assim. C é igual. Aí fica essa raiz quadrada de, né? E tal. Daria para cancelar os quadrados com a raiz e subtrair o A menos B e dar o resultado de C? Não, não dá. Ah, tá. Você só pode fazer esse cancelamento assim, ó. C igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Que é esse aqui que a gente tá vendo, né? Uhum. Eu não posso fazer isso aqui para fazer isso aqui, né? A menos B. Não posso. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, a multiplicação de A ao quadrado vezes B ao quadrado. Aí eu poderia dividir em duas raízes. A ao quadrado. Aí cancelava, né? Vezes raiz de B ao quadrado. E aí, raiz com quadrado, ficaria A vezes B. Isso eu posso, isso eu não posso. Beleza? Tá bom, entendi. Oi, Letícia, fala. Então, na segunda regra, você só tem que aprender o Teorema de Pitágoras para fazer, né? Na verdade, beleza. Se você não aprendeu o Teorema de Pitágoras, né? Você só precisa entender, só precisa lembrar disso aqui. Que o C... Eu vi no nono ano. Hã? Eu vi esse assunto no nono ano. Pronto. Mas é basicamente Teorema de Pitágoras, né? Você viu aqui na... Ó, tá aqui o C. Como é que eu acho o C? Teorema de Pitágoras. Eu pego a hipotenusa, eleva ao quadrado, igual a soma dos dois ao quadrado. Uhum. Isolo C. Essa aqui é a segunda regra. Esse carinha vai ser... Opa, aqui não é um tio, aqui é um circunflexo. Isso aqui vai ser chamada distância da origem até o foco. Ó. Distância da origem até o foco. C. Também chamado de distância focal. Ok? Distância focal. Peraí, você tá anotando. Distância da origem até o foco. Então é mais outra distância para as nossas contas. Certo? Mais outras distâncias para nossas contas. Eu vou para a gravação.